Nós sabemos que eles estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que sabemos que eles estão mentindo. Nós sabemos que eles sabem que sabemos que eles estão mentindo. Mas eles, ainda assim, continuam mentindo. Essa frase é de Alexander Solzhenitsyn, um preso político falando sobre o regime comunista soviético. Mas poderia ser a gente falando sobre o regime lulista e sua equipe de propaganda, a Globo News. Ontem, mais um jornalista de lá mentiu e sabia que estava mentindo, mas aí ele foi desmentido e humilhado ao vivo. Com a confirmação de que Ricardo Lewandowski será ministro da Justiça de Lula, o senador Sérgio Moro não perdeu a chance de ir à forra e dar uma lição de moral no ex-ministro do Soviético Tribunal Federal. Ele postou uma frase no Twitter. Moro estava se referindo à narrativa de que ele se tornou um juiz suspeito nas condenações do Lula por ter aceitado o mesmo cargo no governo Bolsonaro. Mas claro, mais do que ligeiro, o capacho do Lula e comentarista da Globo, Octávio Guedes, correu para defender a escolha feita pelo Bebum de Garanhuns. A questão é que o Moro foi para o governo do principal beneficiado pela prisão do Lula. Prisão do Lula que começou com o Sérgio Moro. Aí que eu gosto também de dizer assim, começou com o Sérgio Moro, mas todos os tribunais acima dele aceitaram. Não vai me dizer que o STF descobriu agora que tinha acesso de processos com o Moro. Pô, todo mundo sabia, eram fatos públicos e notórios. Há também aí uma certa hipocrisia, como se a 13ª Vara tenha feito tudo. Ele não poderia feito tudo o que fez se não houvesse anuência da segunda instância, se não houvesse anuência do STJ e do STF. Ponto. Mas isso aí não interessa contar essa história. Agora, o Moro, então, a diferença para o Moro e o Lewandowski. Aí o Moro assume um cargo no principal beneficiado pela prisão do Lula, que ele inicia. Então essa já é a diferença total, assim, de coisa. E mais, a suspeição do Moro não foi só por conta disso. A suspeição do Moro se deu porque o Lula teve advogados monitorados, né, com telefone, etc, etc. Foi a Vaza Jato, né, que vem antes dele ser indicado. Não, eu estou dizendo por que o Moro foi considerado suspeito. Porque ele está dizendo o seguinte, como é que é o tweet do Moro aí? A suspeição, que não é razão para a suspeição então, ser indicado para o MJ. A suspeição que ele está falando, que eu estou entendendo, é o Moro ter sido considerado suspeito parcial nos processos que atuou contra o Lula. Então, o Zanin, que não era ministro, era advogado, disse que o Lula teve os advogados, o Moro mandou monitorar os advogados do Lula. O Moro divulgou o áudio do Lula que impediu ele virar de chefe de gabinete da Dilma. O Moro anexou a delação do Palocci dias antes do primeiro turno. E o Moro tomou a decisão que impediu Lula de se candidatar, né, à condenação, e virou ministro do Bolsonaro. Então, assim, não é só, o Moro foi considerado suspeito porque virou ministro. Não, isso foi um dos argumentos utilizados pelo Zanin. Então, ele tem, assim, um leque de motivos para ser considerado suspeito. Mais uma vez, mostra que a comparação não é adequada. Como é cara de pau. Mas a mentira, como dizem, tem 9 dedos e perna curta. E o Deltan apareceu para desmentir e massacrar um militante petista disfarçado de jornalista. Além da passada de pano, o comentário do jornalista tem erros factuais básicos que desmentem o que ele tenta provar. Vamos lá. Moro era juiz concursado com 22 anos de magistratura sem qualquer relação política, pessoal ou profissional com Bolsonaro. Ao contrário de Moro, Lewandowski foi uma indicação política direta de Lula ao STF em 2006, justamente em razão das boas relações pessoais entre eles. E isso depõe contra Lewandowski a favor de Moro, ao contrário do que quer dar a entender o jornalista.
A primeira condenação de Lula foi confirmada pelo TRF4, que aumentou a pena, e também depois pelo STJ. Juridicamente, depois que o caso sobe para a segunda instância, o juízo de condenação passa a ser o TRF4 e o caso sai da alçada de Moro. Lula só foi preso porque a maioria do STF, que o jornalista convenientemente omite de sua análise, negou um habeas corpus preventivo solicitado pela defesa de Lula. Posteriormente, o TRF4 deu a ordem de prisão, que foi encaminhada a Moro apenas para execução. O argumento de que Moro era parcial por ter aceitado o convite de Bolsonaro para o Ministério da Justiça foi sim um dos principais para a suspeição, embora os ministros tenham citado outros elementos. O jornalista erra factualmente ao dizer que Moro divulgou o áudio que impediu o Lula de virar chefe de gabinete de Dilma. Na verdade, a intenção de Dilma era que Lula se tornasse o ministro-chefe da Casa Civil. Moro não divulgou o áudio, foi baixado o sigilo de processo em que solicitadas medidas cautelares, porque as medidas já haviam sido executadas. Como o processo é público, qualquer um, inclusive a imprensa, pôde consultar o processo e verificar as gravações captadas pela interceptação telefônica. O jornalista dá a entender que Moro impediu Lula de se tornar ministro de Dilma, mas omite de sua análise que foi o ministro Gilmar Mendes, do STF, que deu uma decisão proibindo a posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Por fim, o jornalista diz que o Moro anexou a delação do Palocci dias antes do primeiro turno e que ele tomou a decisão que impediu Lula de se candidatar, dando a entender que isso teria beneficiado Bolsonaro ou sido feito em benefício de Bolsonaro. O jornalista novamente omite vários fatos de sua análise. Omite que Moro deu a primeira sentença que condenou Lula em março de 2017, 15 meses antes do início do processo eleitoral presidencial de 2018. Bolsonaro sequer era um candidato viável ou cogitado com seriedade pela imprensa e sociedade naquele momento. Omite que no primeiro turno das eleições de 2018 havia 13 candidatos oficiais, de modo que, se for verdade a sua tese, as decisões de Moro não beneficiaram apenas Bolsonaro, mas todos os demais candidatos. Isso elimina a relação de causa e efeito que o jornalista tenta provar entre as decisões de Moro e a eleição de Bolsonaro, a qual desconsidera todos os demais fatores complexos de uma campanha eleitoral. Novamente, diz que a decisão que impediu Lula de se candidatar foi de Moro, mas já vimos que o juízo da condenação era o TRF4 e quem autorizou a prisão de Lula foi o STF, ao negar habeas corpus preventivo pedido pela defesa de Lula. Conclusão: a comparação entre as situações de Moro e Lewandowski é mais do que adequada. O caso de Lewandowski, na verdade, é ainda pior, já que nos 17 anos em que esteve no STF, Lewandowski deu sucessivas decisões que beneficiaram Lula e o PT, desde o mensalão até a Lava Jato, possibilitando a anulação das condenações de Lula e das provas contra ele, reabilitando seus direitos políticos e abrindo o caminho para sua nova candidatura. Negar isso apenas expõe a hipocrisia de quem atacou e criticou a Lava Jato por anos, não por seus erros, mas por seus acertos, e hoje trata com normalidade, sem senso crítico e constrangimentos, situações que, em qualquer outro governo que não o de Lula, seriam vistas como absurdas e escandalosas. Deltan tá tomando sonrisal e arrotando até agora, depois da jantada que ele deu no Otávio, que aliás ficou quietinho e não conseguiu responder a nada do que ele disse. Eu diria que, além do que o Deltan lembrou, Moro se habilitou a ministro pelo seu histórico na Lava Jato. É ignorado o fato de que a Lava Jato não era uma perseguição a Lula, mas chegou a ele devido ao fluxo da operação. O Moro era uma unanimidade no Brasil da época e foi convidado a ser ministro da Justiça por serviços prestados e não pela prisão do Lula. O melhor foi a reação da galera na internet em ver um jornalista da Globo News tomando uma surra em praça pública. Em primeiro lugar, a Globo News tomou um Rachel vergonhoso. Rachel é uma dessas coisas mais humilhantes da internet, quando uma resposta a um tweet tem mais curtidas e compartilhamentos do que o tweet original. É desmoralizante. Olha as curtidas da Globo News. E agora olha as curtidas do Deltan. Como se isso não fosse humilhação o bastante, ainda teve os comentários da galera.
para a Globo, que é não só ser desmascarada, mas ainda ver que o povo se delicia ao ver ela se dando mal. É bom esfregar o dedo na cara deles, mas no final eles não estão nem aí, né? Tem autorização para desinformar e manipular de acordo com o que o painho Lula quer que seja dito. Ok, mas isso só dura até a página 2, porque o próprio Lula vai ver que não vale a pena empurrar um caminhão de dinheiro numa emissora que não consegue mais convencer ninguém, que tem rejeição do público e com profissionais tão chinfris que tem a narrativa desmontada por um único tweet. A Globo não está dando conta da missão dela, que é convencer a população das narrativas toscas do Lula. E sabe por quê? Porque eles pegaram uma fatia maior do que conseguem colocar na boca. Eles têm o poder e a máquina, mas são burros. E os jornalistas que se submetem a esse papel humilhante para o Lula são burros também, senão não topariam isso. Nós sabemos que eles estão mentindo. E eles sabem que estão mentindo, mas não sabem o que dizer quando são desmentidos ao vivo. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.